Fala, galera! Com grande alegria que nós estamos aqui no dia de hoje, tá? Eu vou me apresentar. Meu nome é Fabiano Matos, sou professor de biologia. Eu vou pedir que os meus outros colegas se apresentem. Olá, galera! Sou a professora Milena Andrade, também sou professora de biologia, tá? Vou estar aí com vocês, essa empreitada, desvendando, destrinchando essas questões de vestibulares e aí do Enem. E eu sou o professor Ronald, como vocês podem ver aqui, vocês já podem me seguir aí no Instagram, Prof. Ronald Bill, tá? E estou aqui com esses dois feras da biologia para a gente fazer um combinado aqui de questões muito interessantes sobre o tema biotecnologia, genética, e vocês vão ver que vai ser um negócio bem bacana. Pois é. Galera, é o seguinte, esse projeto nasceu de uma ideia nossa, de um bate-papo, e agora a gente está começando a dar corpo ao nosso projeto. Espero que gostem, tá? E o nosso assunto de hoje é biotecnologia. Galera, biotecnologia é muito cobrado no vestibular. Essa questão que eu trouxe para vocês, ela tem biotecnologia e ela tem um pouco também de ecologia, né? Nós vamos falar de relações ecológicas, que é outro assunto muito cobrado no vestibular. Nós temos que lembrar o seguinte, a gente vive uma crise ambiental. São 8 bilhões de habitantes. Então, o Enem vai estar sempre cobrando alguma coisa relacionada ao meio ambiente. E a biotecnologia, a gente não vive sem ela. Vamos começar para a questão, então? Só puxar um pouquinho aqui. Como é que tá a luz aí, pessoal? Tá boa? Excelente. Tá boa? Então, beleza. Gente, essa questão, ela caiu ano passado, tá? E ela fala mais ou menos assim. Os resultados de um ensaio clínico randomizado na Indonésia apontaram uma redução de 77% dos casos de dengue nas áreas que receberam o mosquito Aedes aegypti infectado por uma bactéria. Esse estudo clínico randomizado, né, na verdade é uma técnica de estatística. Então a gente randomiza, como se misturasse mesmo para fazer o estudo clínico. E aí tá o Aedes aegypti, que é um cara coringa pra caramba. Esse cara, ele transmite um monte de vírus. Vírus da dengue, vírus da Zika vírus, febre maiaro, a forma urbana da febre amarela. Eu esqueci de alguém, gente? Dengue, Zika, febre amarela... Chikungunya, exatamente. Trata-se da mesma técnica utilizada no Brasil pelo método, eu não consigo ler essa palavra, Wolbachia, iniciativa conduzida pela Fundação Oswaldo Cruz. Um salve para Oswaldo Cruz, né? Não. Só desenvolve pesquisa top, então a gente tem lideranças nas pesquisas mundiais e muitas delas pela Fiocruz. Então, beleza. Essa bactéria, essa é o que a questão fala, essa bactéria induz a redução da carga viral no mosquito. Pessoal, Aedes aegypti é o quê? O vetor da dengue, tá? Quem causa o agente etiológico é um vírus. Então, nós estamos botando uma bactéria lá dentro do mosquito, para essa bactéria fazer alguma coisa com esse vírus. Olha a biotecnologia do negócio. E aí vale lembrar, Fabiano, que biotecnologia é um ramo da ciência, um ramo da biologia que se apropria de seres vivos ou parte deles para algo de interesse econômico humano. Nesse caso, a bactéria está sendo usada aí para a gente poder combater uma doença viral, né? Que no caso aí é a dengue. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, doenças parasitárias de países tropicais são muito cobradas no Enem. Hoje nós escolhemos questão do Enem, então a gente está atualíssimo, tá? O biomaníacos não briga em serviço. E, consequentemente, falou que reduz os casos de dengue. Gente, se a gente reduzir os vírus do mosquito, é óbvio que a carga viral vai ser diminuída e é óbvio que o Aedes aegypti ele vai conseguir transmitir menos a doença. A questão é mais ou menos por aí. Sendo repassada por meio do cruzamento entre os insetos. Olha que coisa legal. Quando os insetos se cruzam, né, a técnica está sendo repassada uns para os outros. Olha lá, vamos pronunciar da questão. Como essa bactéria... Desculpa, eu estou no texto base ainda. Como essa bactéria é um organismo intracelular, característica dos vírus. Vírus são o quê? Parasitas intracelulares obrigatórios. E a bactéria também. Galera, olha só, vai estar vírus e bactéria tudo dentro da célula lá, beleza? E o vírus também precisa entrar nas células para se reproduzir. Ambos necessitarão dos recursos comuns. Espera aí. Se eu tenho dentro da célula um vírus e uma bactéria, e os recursos são os mesmos, eles vão brigar por esse recurso. Então vai rolar o quê? Vai rolar uma competição ali. Tranquilo? Aí vamos lá. Essa tecnologia utilizada no combate à dengue consiste na... Aí vamos lá. Letra A.
Predação do vírus pela bactéria. Gente, em momento algum a questão está falando que essa bactéria vai comer o vírus. Predação é quando um indivíduo mata o outro para se alimentar. Não é isso. Esterilização dos mosquitos infectados. Como é que os mosquitos se reproduzem e eles vão estar esterilizados? Não é nesse sentido também, né, que está falando a questão. Alteração no genótipo do mosquito pela bactéria? Não, em momento algum falou isso. Falou que vai botar a bactéria lá, para essa bactéria, junto com o vírus, buscar os mesmos recursos. Olha a letra D. Essa letra D, né, galera? Ela chega a vir assim, ó. Quem manja aí de relações ecológicas vai falar, pô, competição do vírus e da bactéria no hospedeiro. Quem é o hospedeiro? O Aedes aegypti. Gente, você está botando ali um invasor para competir com o vírus, para diminuir a carga viral e com isso fazer o quê? Baixar a transmissão. É a biotecnologia, galera, é a ciência, né, levando luz para nós. E a letra D falou que é a inserção do material genético do vírus na bactéria. Essa aí está totalmente fora, não falou nada disso. Então, a resposta correta dessa questão é a letra D, competição do vírus e da bactéria no hospedeiro. É uma questão que eu considero, pessoal, assim, eu considero de nível médio, sabe? Apesar de eu achar ela muito fácil, assim. Porque, assim, quando você lê lá e você vê que vão disputar pelos mesmos recursos, a gente trabalha esse conceito lá em ecologia, tá bom? Eu vou chamar meus amigos aqui, Corujita e Menino Gato, eles têm alguma opinião dessa questão. E aí, galera, o que vocês acharam da questão? Achei bacana demais, Fabiano, porque ela conecta aí essa questão das doenças parasitárias ao processo de biotecnologia, que é uma característica do Enem, né? A característica de misturar aí, dentro da mesma disciplina da biologia, vários temas. Então, fique atento. Outra coisa importante que eu percebi aqui é o fato de a gente não poder extrapolar o enunciado da questão. Muitas vezes o menino vai muito afoito e erra em algum desses distratores por pensar além do enunciado. Você chegou a falar ali em uma das alternativas, olha só, como é que vai ter esterilização do mosquito se o enunciado está falando que eles se reproduzem? Às vezes o menino passa por cima disso ali, esquece e acaba marcando a alternativa errada por desatenção. Então, outra coisa que eu acho que é importante a gente comentar aí, assim, porque a gente sempre fala de vírus, parasita intracelular obrigatório, mas existem outros micro-organismos que também são parasitas intracelulares obrigatórios. Agora, o vírus, galera, ele não vai entrar em nenhum reino lá daqueles que a gente estuda, né? Os vírus, eles são à parte. Agora um adentro aqui, é a questão também, já que está abordando as relações ecológicas, os meninos precisam entender quais relações são intra e interespecíficas, porque pode ser isso. Então, assim, basicamente, quando eu falo de uma relação, né, intraespecífica, eu estou falando de uma relação ali de mesmas espécies, né? E quando é interespecífico, espécies diferentes. Então, tem essa diferença aí que pode vir a cobrar quando fala dessas relações, já que competição pode existir nos dois nichos ali. Verdade. E o menino, às vezes, ele faz uma confusão, porque eu falo o seguinte, cara, você está ali 4 horas de prova, a sua ansiedade é diferente. É diferente você resolver uma questão em casa, sabe, na sala de aula. Então, assim, o termo intraespecífico e interespecífico tem que estar muito bem conceituado na cabeça do menino. E, às vezes, dá para confundir mesmo, Mila. Dá, confunde. Eu sempre falo com os meninos assim, intra é dentro, né? Dentro. Então, verdade. Assim... então, sempre vai estar ali nas mesmas espécies. Então, assim, eles têm que ir para a prova sabendo a diferença das duas, né? E as relações harmônicas e desarmônicas ainda que existem. Verdade. Essa aí, por exemplo, é a relação desarmônica, né? Desarmônica, justamente quando tem, né? Sempre um vai estar beneficiando e o outro não, sendo prejudicado. Ok. Galera, não tem que estar finalizando aqui. Ronald, faz um comentário rapidinho, porque a gente já está chegando em 10 minutos. Limite, né? E a gente combinou que vai ser, né, um jogo mais rápido.
Lembrar que competição é uma relação que os dois perdem, né? Porque mesmo a bactéria que está ali ganhando, ela perdeu energia para competir com o vírus. Então é uma relação que é menos, vamos falar assim, né? Menos. Era melhor se eles não competissem. Bacana. Mas, enfim, seguimos aqui. Eu deixo a bola com Milena nessa próxima questão. Ah, tá. Então chegou a minha. Vamos lá! Ai, gente, eu amo biotecnologia, eu sinto em casa na biotecnologia. Eu vou botar um óculos aqui, tá? Eu acho é artista aqui, vai lá. lá. Tá achando que é um óculos de grau, não. Não. Quem não tem colírio, usa óculos escuros, é verdade. Né? É 2012 essa questão, né? Falando de transgenias, e aí o milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com a transferência para este de um gene de interesse, retirado de outro organismo de espécie diferente. É muito importante saber a diferença, cara, de transgênico para OGM, porque assim, todo transgênico ele vai ser um organismo geneticamente modificado. Mas nem todo organismo geneticamente modificado vai ser um transgênico. Porque para ser transgênico, ele precisa receber uma sequência genética de uma espécie diferente. Né? Precisa estar ali DNA de espécies diferentes sendo modificados para ser um transgênico, tá? Muitas vezes na questão vai vir essa palavra, né? DNA exógeno, que é aquele DNA que vem de outra espécie, de outro Isso, exógeno, de fora. Justamente. A característica de interesse será manifestada em decorrência. Na alternativa A, fala do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido, né? Não ocorre isso. Para eu poder, principalmente para eu poder expressar uma característica que eu queira, eu preciso basicamente sintetizar uma proteína a respeito. Então, assim, quando eu vou falar de transgenias, eu falo que um DNA que foi modificado, esse DNA, a partir desse DNA, eu preciso gerar um RNA mensageiro, e esse processo eu chamo de transcrição, porque a síntese de RNA mensageiro é o processo de transcrição. Desse RNA mensageiro, esse RNA mensageiro que vai, né, codificado, bonitinho lá com as trincas de códon, né, que a gente chama lá, vai para ser traduzido pelo ribossomo, né? Aí tem um auxílio, todo o processo ali do RNA transportador trazendo os aminoácidos, enfim. Mas eu tenho o primeiro processo, que é a transcrição, que é o DNA, o RNA mensageiro formado a partir do DNA modificado, e o segundo processo, que é a tradução, que já é a síntese proteica ali, eu já fazendo a proteína, tá? Então, o incremento de DNA a partir da duplicação do gene transferido não tem nada a ver com a história. Da transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido. Olha só, prestem muito bem atenção. Se eu falo de transcrição, cara, eu não estou falando de síntese de RNA, principalmente de RNA transportador ali nesse contexto. Por quê? Porque o RNA que vai levar informação para eu poder confeccionar uma proteína é o RNA mensageiro. Então, não seria um RNA transportador aqui, seria um RNA mensageiro. O DNA foi modificado lá, tá? Com o gene de interesse. A partir desse DNA foi confeccionado o RNA mensageiro no processo de transcrição. Porque se eu não tiver um RNA mensageiro, não tem como eu ter uma síntese proteica lá na frente. O RNA mensageiro, ela é a receita ali, eu falo com os meninos, a receita do bolo, né? Que é a receita para o ribossomo ler ali e confeccionar a proteína, basicamente assim. Então, não seria a letra B, porque tá falando aí do RNA transportador, tá? Da expressão de proteína sintetizada a partir do DNA não hibridizado. Primeiro que as proteínas são sintetizadas a partir do RNA mensageiro. Entendeu? Então, cuidado com isso. O RNA, a proteína, ela consegue ser sintetizada, consegue ser
formada lá, os aminoácidos, as trincas de códon, através do RNA mensageiro. Sem o RNA mensageiro não tem como, de novo, estou falando de novo, não tem como fazer a proteína, tá? E tá falando também que é o DNA não hibridizado. Não hibridizado. Tá falando que não modificou nada. Nesse contexto aqui, Fabiano lembrou muito bem. A palavra hibridizado quer dizer o DNA que conseguiu ser transferido para o organismo receptor. Né? Quando hibridiza é porque gruda ali. E aí, nesse caso, se ele não foi nem hibridizado, então ele não né, galera? Ele não conseguiu pegar ali. O fato de ser híbrido já fala a palavra hibridizado, porque ele foi modificado. Então, não sei. Boa, fácil ter falado isso, porque até mesmo não hibridizado, a palavra, o ler já não hibridizado já anularia essa alternativa. Certo. Né? Síntese de carboidrato já parava aí. Não teria nem como ter, né? Não tem nada a ver com a síntese de carboidrato, a ativação do DNA do milho original. Já pararia por aí. E letra E é alternativa aí, no caso, porque está falando da tradução do RNA mensageiro, certinho. A palavra tradução, eu preciso traduzir o RNA mensageiro para saber qual codificação está trazendo aquele RNA mensageiro para me formar uma proteína. Sintetizado, esse RNA mensageiro foi sintetizado a partir do DNA recombinante. Se eu estou falando de recombinação genética, eu estou falando de modificação na sequência de DNA, na sequência ali que eu quero para determinada característica, né? Principalmente, igual a gente tem lá os exons e introns, né? Os DNAs, os exons são as sequências expressas, os introns são as sequências que não são expressas. Prestar atenção também nisso, tá? Então, a alternativa seria a letra E aí. Basicamente isso. Alguém tem alguma coisa para falar? Show. Eu tenho duas considerações a fazer. Primeiro é o seguinte, gente. É praticamente impossível hoje que a gente não coma alimento transgênico, tá? Então, assim, você vai lá no supermercado, tem aquele triângulozinho amarelo com tesão lá dentro, é alimento transgênico. E uma coisa que é muito cobrada no Enem, além da técnica, né, e a gente tem que lembrar da síntese proteica acontecendo, duplicação, transcrição e tradução, é lembrar o seguinte, pessoal, se a gente tem um alimento transgênico, os transgênicos eles estão há mais ou menos, acho que 40 anos. A gente não sabe o que isso pode causar no futuro, mas as pessoas têm muito medo de transgênicos. Eu, particularmente, eu tenho mais medo de agrotóxico. Aí a gente lembra o seguinte, quando você usa um transgênico, você reduz consideravelmente o uso de agrotóxico, né? Então, assim, pense um pouquinho fora da caixinha. A questão, ela veio falar muito de síntese proteica, ela veio falar de biotecnologia, mas aí você lembra o seguinte, poxa, é uma coisa muito cotidiana. A gente consome transgênico aí pra caramba. Sempre cai, né? Sempre cai. São polêmicos, né? Mas aí, Milena, eu sempre falo com os meninos assim, pessoal, eu, Fabiano, eu prefiro comer um transgênico, que eu não sei o que vai acontecer, até porque modificou foi o DNA e já expressou a proteína, né? Então, assim, do que comer um trem com agrotóxico, gente. Porque agrotóxico nós sabemos que ele provoca mutação, sim. Que ele é carcinogênico, sim. Então, eu prefiro comer um transgênico do que comer alguma coisa com agrotóxico. Óbvio. O único problema... A gente devia comer o quê? Orgânico, né, gente? Orgânico não tem nem transgênico, nem agrotóxico. O único problema que eu acho, assim, que eu também concordo, eu falo, é a origem do DNA, né, que está sendo transferido. Sim. Então, assim, logicamente, se você souber a origem do DNA, tudo bonitinho, eu acho que tem menos probabilidade aí de doenças, com certeza. E agrotóxico é bem mais invasivo, né? E esse desculpa, Milena, a questão é sua. Não, pode ir. Eu já terminei. Agora é Ronald, já estourei meu tempo. É isso aí. Achei a questão riquíssima. Aborda o dogma central da biologia, aborda a questão dentro da biotecnologia mais moderna, que é a tecnologia de DNA recombinante, né? Porque a gente sabe que biotecnologia vem sendo aplicada pelos seres humanos desde os primórdios. A produção de vinho, a produção de pão é um processo biotecnológico. Verdade. Né? E a tecnologia do DNA recombinante ela surge aí agora para inovar um pouco. E ela cai bastante. A produção de cereja, né, velho? Como é que é?
A produção de cerveja, né, que nós estamos gostando. Produção de cerveja, produção de vinho. Ó, então nós vamos seguir aqui para a próxima questão. Eu sei que o tempo esgotou. Deixa eu só fazer uma consideração rapidinho. Eu sempre falo com meus alunos assim, ó, para aprender síntese proteica. Sua mãe te mandou no supermercado, você vai encher o carrinho. Sua mãe ditou a lista de compras. Sua mãe é o DNA, beleza? Você anotou. Então você é o RNA mensageiro. Chega lá, você vai colocando as compras no carrinho. O carrinho é o RNA transportador. Quando você junta os produtos, é a proteína. Então é uma analogia legal. E eu vou falar mais. O carinha que te ajuda a pegar os produtos vai ser o RNA transportador. Pois é, ué, show de bola. Eu consigo pegar. RNA transportador vem. Eu falo que o RNA transportador, o ribossomo grita pro RNA transportador. iFood. É mesmo. Então, você pode imaginar também que você leva um amigo para ler a lista para você, não é? Quem lê o ribossomo. Show. Muita biologia. Ronald, estamos tomando seu tempo. Então, vamos lá. Nessa próxima questão aqui, eu sei que a gente falou que a gente ia discutir só Enem, mas eu vejo um movimento muito grande de retorno às universidades federais, aqui dentro da nossa região, e eu decidi trazer essa questão da Universidade Federal de Uberlândia, porque ela trata de temas que são muito recorrentes também no vestibular. Só para vocês notarem, ó, eu peguei essa questão e eu destrinchei quais eram as competências e habilidades do Enem que ela está trabalhando. Por exemplo, você tem a competência 4, que fala de compreender interações entre organismos e o ambiente. Na habilidade 15, você tem que interpretar modelos e experimentos para explicar fenômenos e projetos e processos biológicos em qualquer nível. Então, isso aqui a gente vai ver isso aqui, vai ter um pouco de metodologia científica envolvida. Você tem a competência 5, que é entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais, né? Na habilidade 17, você vai estar trabalhando, relacionando as informações apresentadas em diferentes formas de linguagem, que aumenta o grau de dificuldade da questão quando a gente está falando de Enem. E aí você tem aqui na tela, por exemplo, uma técnica de PCR, na verdade o que está sendo mostrado é eletroforese, né? Que é a separação dos fragmentos de DNA dos genes aí. E você tem também a competência 8 sendo avaliada aqui, que é interpretar experimentos e técnicas que utilizem seres vivos analisando as implicações para o ambiente. Tanto na eletroforese quanto na PCR, mais na PCR, melhor dizendo, a gente usa parte de seres vivos, como a enzima DNA polimerase da bactéria termofílica lá, para ser usada para duplicar o DNA, para aumentar a quantidade de DNA exponencialmente, né? PCR é a reação em cadeia de polimerização de DNA, para que a gente possa fazer a separação dos fragmentos e conseguir visualizar o olho nu, que é esse gel que a gente está vendo aqui. Então, a questão riquíssima. Vamos a ela, então, para a gente entender aqui todo esse contexto. Uma determinada empresa disponibiliza 4 possíveis vacinas para a dengue, que estão marcadas aqui no quadrinho como V1, V2, V3 e V4, que possuem diferentes combinações de 3 genes estruturais do vírus da dengue. O gene C, que codifica para uma proteína do nucleocapsídeo, que é aquela cápsula que protege o material genético viral. O gene M e E, que codificam para proteínas da superfície do vírus. Se ele for envelopado, por exemplo, essas proteínas vão ficar associadas ali àquela parte de membrana plasmática que ele rouba da célula hospedeira, né? Codificam proteínas aí da superfície do vírus, e esses estão representados aí pelas bandas na composição de cada vacina. Então, essa figura para nós é muito importante, porque ela mostra, né, através das bandinhas de DNA, aí, quais são os genes participantes de cada vacina. A V1, por exemplo, tem o gene C e M, a V2 tem o gene E e M, a V3 só tem o gene C, e a V4 só tem o gene E, não é isso? Então, galera, a gente vai à segunda parte da questão após essa análise aí. Essa figura aqui, como eu disse, é um gel, tá? Onde os fragmentos de DNA de tamanhos diferentes, os genes aí diferentes, podem ser separados e visualizados. É uma maneira de a gente mostrar o que tem dentro da vacina, tá? E aí você vai para a segunda parte da questão aqui no próximo slide. Juntamente com esse gel, você tem aí as potenciais vacinas de DNA. Essa empresa realizou um estudo em vivo, ou seja, em seres vivos,
com 10 camundongos, nos quais foram injetadas vacinas com DNA controle e com o gene C, M e E, a fim de avaliar a resposta imunológica quanto à produção dos anticorpos, que é essa figura 2 aqui. Então, você está vendo o que cada gene produz de anticorpos em relação ao controle. Olha o método científico aparecendo aqui. Tá? E você também tem o tema aqui da resposta imunológica. Você está vendo aqui a produção de anticorpos na figura 2 e a produção de células T citotóxicas. Olha que lindo, né? Vai falar das células sanguíneas aqui, dos glóbulos brancos, dos leucócitos, que são cerca de 10 leucócitos diferentes aí, quando a gente estuda no ensino médio, mas esses dois que estão aparecendo aqui são os linfócitos T. Os linfócitos T T4, que são os produtores de anticorpos, e os linfócitos T, também chamados de natural killers, que são aqueles que conseguem identificar células que já foram infectadas, e por isso eles são chamados de citotóxicos. Eles vão destruir a célula que está já infectada para evitar esse espalhamento desse vírus para outras células. Tá. E aí, só um detalhezinho. Tentem um pouco... Ah, não, é porque a gente parou na gravação. Não, ok, pode ir. Eu pensei que você estava extrapolando seu tempo. Ah, tá. Então, a situação então é a seguinte. A gente tem aqui a figura 3 mostrando a efetividade das vacinas, dos genes, né, C, M e E, em elevar esse conjunto de células capazes de identificar células já infectadas, das células dos linfócitos T citotóxicos. Aqui, nesse caso, a gente percebe que tanto para anticorpos quanto para as células T, elas foram mais ativadas e eles foram mais produzidos nas vacinas que contenham o gene M e o gene E conjugados. E é aqui que é o pulo do gato. Você vai associar as duas figuras, né? Se você associa as duas figuras, você vê que a melhor vacina, que tem a melhor resposta, seria qual? Seria a vacina 2, que contém no seu DNA, contém na sua composição, os genes que geraram melhor resposta, tanto de anticorpos quanto de células T citotóxicas, que também são protetoras, né? E aí a gente chega à resposta da questão. A partir das informações apresentadas, qual vacina tem a melhor resposta imunológica contra a dengue? Com certeza aqui, resposta letra A vacina 2, porque, novamente, como eu disse aqui para vocês, ela apresenta a composição que gera melhor resposta imunológica. Olha que riqueza. Eu achei essa questão excepcional, ela é linda. Eu achei uma questão densa, né? Você tem que ler com muita atenção, você tem que prestar atenção, você tem que saber um pouquinho aí de eletroforese, porque assim, é isso que eu ia falar. Porque, corrida de DNA. E assim, gente, eu sempre falo com os alunos o seguinte: quando a gente sabe o básico, a gente consegue caminhar melhor. Então, se você souber um pouquinho de corrida de DNA, de gel de eletroforese, se você souber o princípio básico da produção de uma vacina, que é o quê? Você apresenta antígenos para o seu corpo produzir anticorpos. Se você trilhar por aí, você já sai na frente do seu concorrente. Mas é uma questão que você tem que analisar, né, ver qual vacina que produziu mais anticorpos e mais T citotóxica. Aí sim, você vai chegar lá na resposta correta. Tem que economizar o tempo, né? Tipo, mais uma vez, vem falando de doenças, né, galera? Então, assim, nós falamos de doença o tempo inteiro. Ciência e biotecnologia está presente, de fato, na maioria das questões que a gente avalia. E lembrando que essa questão da UFO, né, nossos alunos voltam e meia vêm com as questões e falam, poxa, essa questão puxada. UFO Eu gosto das questões da UFO. Vocês acreditam que só um comentário aqui, que não tem mais a ver com as questões, é que quem me trouxe essa questão foi uma aluna minha na semana que a gente entrou em contato para a gente começar a pensar sobre esse projeto bacana que a gente está se propondo a fazer aqui. Show. E queria já começar os agradecimentos, né? Agradecer quem chegou até aqui com a gente até o final, viu todas essas 3 questões. Continue com a gente, se inscreva no canal, siga-nos nas redes sociais, porque é muito importante o apoio de vocês. E deixe seu comentário do tema que você quer ver mais vezes aparecendo aqui no nosso canal do Biomaníacos. Sim, verdade. E detalhe que também, ano passado, o Enem pegou PCR.
Né? Pegou. Ano passado teve uma questão complicadinha de PCR. A questão do ano passado foi uma questão... Caraca, se você não entende muito de biotecnologia... Foi aquela lá da Covid que você falou, Milena? Eu acho que foi. A gente podia até pegar ela e abordar nos próximos. E a gente pode trazer ela numa próximo encontro. Eu tô meio, assim, falhou a memória, mas eu sei que tinha PCR e os meninos ficaram loucos. Assim, o que é PCR? Isso ficou muito entre duas alternativas, né? Que o Enem tem muito isso também. O Enem tem um que você descarta de cara, tem duas que você vai jogando e vai ficar entre duas ali. Biotecnologia a gente vai ser um tema recorrente, a gente vai trazer direto porque não tem lógica, não tem Verdade. como. Tá? Milena, despede da galera, Milena. Galerinha, ó, tamo junto. Vamos aí nesse processo. Fala seu Instagram. Hã? Fala seu Instagram. Eu deveria ter feito a minha biscoitagem igual o Ronald fez. Pô, mas eu não fiz porque, gente, eu entrei na correria, mas é @prof.milena_andrade. E eu tô lá no Instagram com esses dois mestres maravilhosos aí. E a gente vai trazer muito vídeo bacana para vocês, viu? Muitas questões, abordagens atuais. Valeu. E aí, pessoal, beijão. Tamo junto. Agora sou eu. Galera, me despedi de vocês. Foi um prazer estar com vocês, tá? A gente vai trazer mais questões. Como o Ronald falou, deixe nos comentários aqui questões que vocês querem que a gente comente. A gente aceita, sim, né? Que vocês dê palpites para nós. Então, eu estou no Instagram também, Fabiano Matos Biologia, tá? Eu estou na nova rede social, os alunos me fizeram fazer a thread, Fabiano Matos Biologia também. Eu tenho um canal no YouTube que chama Fabiano Matos Biologia. E, recentemente, os meninos falaram que você tem que fazer um TikTok. Eu fiz também um TikTok que chama Fabiano Matos Biologia. Tá? É o mais completo professor desse trio aqui. Não tem como, tá totalmente conectado. Gente, esse é o nosso primeiro programa, né? Não vou chamar de programa, o primeiro encontro, Biomaníacos, e vamos fazer muito mais. Vamos despedir do meu pessoal aqui. Mila, até a próxima. Ronald, valeu. Os Corujitos, tá? Aqui é o Lagartixo, não, os PJ Max, Lagartixo, a Corujita e o Menino Gato. Valeu, pessoal, até mais. Tchau.